Boa noite, todos bem? Estamos aqui nessa sexta-feira, véspera de um feriado antecipado, para tratarmos ou continuarmos tratando dos recursos nos tribunais, mais especificamente recurso especial e recurso extraordinário. Nós vimos nos nossos últimos dois vídeos que esses são recursos, como os próprios nomes dizem, bastante peculiares porque eles têm a finalidade de discutir questões normativas, basicamente atreladas, 1. À norma infraconstitucional, 2. À norma constitucional. E disse a vocês na aula passada que há uma regra característica comum que se aplica a esses dois recursos no que tange à sua interposição. Então, o que nós vimos no último vídeo? Observamos que esses dois recursos devem ser interpostos concomitantemente diante do juízo à quo. Muito bem, então vamos lá. O artigo 1029 estabelece para nós o que deve conter nessa petição. E, obviamente, esse conteúdo se aplica também a ambos os recursos. Então, basicamente, deve haver, no inciso 1, a exposição do fato e do direito. 2, demonstração do cabimento do recurso interposto. E 3, as razões do pedido de reforma. Basicamente, então, 3 requisitos genéricos. Obviamente, não basta a presença desses requisitos. Eu preciso alcançar aquilo que cada um desses recursos exige. O que é importante nesse processamento do recurso especial e do extraordinário? Como eu disse, ambos deverão ser interpostos concomitantemente. Entretanto, cada um desses recursos deve ter a sua peça de interposição com as suas razões. Então, se eu resolvo apresentar os dois recursos ao mesmo tempo, eu devo, apresentar a peça de interposição com as razões do recurso especial e, ao mesmo tempo, a peça de interposição com as razões do recurso ordinário, sob pena de preclusão. Como nós já vimos, eu posso interpor ou um ou outro, mas essa interposição, quando o manejo se dá por opção dos dois ao mesmo tempo, eles devem ser então interpostos concomitantemente. Então, esse é o conteúdo básico da petição de interposição dos dois recursos. Só que, obviamente, como a gente vai ver, cada um desses recursos tem estruturas de cabimento, hipóteses de cabimento completamente diferentes um do outro. O recurso especial, basicamente voltado para a norma infraconstitucional e uniformização jurisprudencial, enquanto o extraordinário para a norma constitucional. Serve, inclusive, como controle de constitucionalidade. Muito bem, mas isso veremos logo na sequência quando abordarmos cada um desses recursos. O que é importante para nós com relação a essa questão do processamento dos recursos? Então serão ambos interpostos no juízo à quo, ou especial, ou extraordinário, ou ambos. Se eu decidir por ambos, concomitantemente. Apresentados com peça de interposição e razões diante do juízo à quo. O presidente ou vice-presidente do tribunal vai realizar o juízo de admissibilidade. Ou seja, o juízo à quo recebe, intima para as contrarrazões, recebe as contrarrazões e faz o juízo de admissibilidade. Vai verificar todos os 7 requisitos que nós já analisamos e, obviamente, o mais importante será o da regularidade formal. Por quê? Porque esses dois recursos exigem questões peculiares, exigem o atendimento de determinadas circunstâncias que não são simples, que não são fáceis de se caracterizar e que devem ser demonstradas a critério, devem ser demonstradas de maneira suficiente. Se esse avaliador, presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que é o termo técnico utilizado, entender pela não admissão do recurso especial extraordinário, nós teremos ensejo
a um outro recurso chamado agravo em resp ou ré, ou agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Essa é uma modalidade de recurso autônoma que existe para esta única finalidade. Ele é interposto diante do juízo que denegou a admissibilidade, ou seja, que negou o segmento do recurso especial e ou extraordinário, para fazê-lo subir ao tribunal correspondente. Detalhe, se eu tiver realizado a interposição de especial e extraordinário, o juízo de admissibilidade será feito da mesma maneira. E, obviamente, eu preciso interpor um agravo em resp ou ré para cada recurso. Por quê? Porque o recurso especial vai para o STJ e o recurso extraordinário vai para o STF. Então, cada um desses tribunais vai analisar o agravo em resp, STJ, em agravo em ré, para não ficar ré, né? Parece que é uma aula de música, para o STF. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais do agravo em resp ou ré quando falarmos dessa matéria, lá um pouquinho mais adiante. Então, nesse processamento, é importante que a gente entenda o conteúdo da petição e esse processamento, esse caminhar. Como nós já vimos no vídeo anterior, esse juízo de admissibilidade vai ser feito aqui no tribunal, pelo seu presidente ou vice. Se positivo, vai ser remetido ao tribunal competente. Primeiro o STJ, com recurso especial, e depois STF, com recurso extraordinário. Nos tribunais, então, lá no STJ, o desembargador, o ministro que for designado como relator, vai também realizar juízo de admissibilidade. Por isso, nós chamamos de duplo juízo de admissibilidade. Duplo juízo porque ele é feito no juízo ACO, se positivo passa ao juízo ad quem e será realizado também, de novo, no juízo ad quem. Ok? Então, isso é o mais relevante com relação ao juízo de admissibilidade. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas vale a pena repisar, vale a pena reforçar essa ideia, porque isso é importante nesses dois recursos. A ideia no início, vocês lembram, era o fluxo direto, que não houvesse juízo de admissibilidade nos juízos ACO. Mas nesses dois recursos, a dinâmica é essa. E é essa dinâmica, exatamente como nós já vimos, para barrar recursos. A ideia é que não subam quaisquer recursos. Para vocês terem uma ideia, em alguns países, a estrutura constitucional é separada do judiciário comum. A estrutura do judiciário eu tenho uma corte constitucional que analisa questões eminentemente e exclusivamente constitucionais e uma estrutura judiciária que vai analisar questões de mérito. Por exemplo, no Chile acontece assim. Você tem um tribunal constitucional, uma corte constitucional e uma estrutura judiciária separada. No Brasil, como é tudo junto, eles criaram esse mecanismo para tentar barrar, para tentar impedir a subida de, ou um fluxo muito grande de recursos à Suprema Corte Brasileira, por exemplo, o STF. Ok? Então, na nossa estrutura judiciária, embora o legislador quisesse o fluxo direto, acabou prevalecendo a intenção dos tribunais superiores de fazer uma cláusula de barreira, de fazer uma forma de peneirar os recursos nos tribunais regionais e estaduais e só fazerem subir aqueles que realmente cumpriram as minúcias dos requisitos de admissibilidade e não só cumpriram essas minúcias, como também atendem aos requisitos que a gente vai verificar daqui a pouco, ok? Muito bem. Então, por enquanto, a gente para esse vídeo aqui no juízo de admissibilidade com essas informações relevantes, dizendo como devem ser as petições que, embora concomitantes, devam ser apartadas, cada petição com razões para cada recurso, e isso é óbvio, porque cada recurso tem cabimentos e finalidades diferentes entre si, e vão passar ambas as petições por juízo de admissibilidade no juízo ACO. Se positivos, subirão aos juízos superiores, aos tribunais superiores, especial o STJ, extraordinário o STF. Se eventual juízo de admissibilidade for negativo, cabe agravo em resp ou ré no prazo de 15 dias.
com a finalidade de forçar a subida do RESP ao STJ e do recurso extraordinário ao STF. Lembrando mais uma vez que na sequência de processamento, primeiro se processa o recurso especial no STJ. Depois, se não houver prejuízo, porque pode ser que ele gere a nulidade processual já no STJ, se não houver prejuízo, se não houver sucesso no recurso especial, aí sim será processado o recurso extraordinário no STF. Isso se eu utilizei os dois ao mesmo tempo, porque pode ser que eu tenha utilizado só um ou só o outro. Tá ok? Muito bem, voltamos logo na sequência com mais informações sobre o recurso especial e extraordinário. Até daqui a pouco.